Mas, doutora Viviane Degan, eu estava falando com você sobre essa questão das crianças entrarem mais cedo na escola. Quer dizer, isso pode ter uma influência, a gente pode dizer assim, negativa, não? No desenvolvimento da fala, da escrita e tudo mais? Ou não? Eu acho que é complicado para algumas crianças que não estariam prontas para a alfabetização nesse ingresso. Por exemplo, uma criança que apresenta 5 anos de idade e que ela ainda tem algumas coisas para adquirir em termos de noções para conseguir ser alfabetizada. A alfabetização não é uma coisa mágica e é uma coisa que se determina assim, agora isso é uma questão neurológica, né? Você depende de mielinização de cérebro, né? De algumas estruturas para você estar pronto para conseguir ser alfabetizado. Então, para essas crianças que às vezes cumprem a idade, mas que não estariam prontas e que para elas seria mais interessante por volta do 7, que aos 7 elas estariam prontas, para essas é um pouco complicado, porque são crianças que geralmente elas ficam sempre correndo atrás, sabe, para conseguir chegar no nível da classe. E são crianças absolutamente inteligentes, né, que não têm outros problemas. É que realmente o desenvolvimento dela estaria melhor aos 7 anos de idade. 7 anos de idade é uma idade pré-determinada, tem uma lógica, né? Por que é 7 anos de idade? Porque algumas estruturas cerebrais estão mais aptas aos 7 anos de idade. Então, você adiantando isso... Agora, por outro lado, tem algumas crianças que são rápidas, né? Tem um desenvolvimento mais rápido e que aos 6 estão prontas. Né? Mas aí eu acho que deve se respeitar essas que só estariam prontas aos 7. Elas não seriam, acho que nem são classificadas como problemas de aprendizagem, transtornos de leitura e escrita. Elas simplesmente estão na fase delas. Então, nessa questão, acho que o complicado para essas crianças é adiantar. Bom, uma criança vai para a escola muito cedo hoje, né? Sim. Quer dizer, vai lá para a escolinha, creche, o berçário, sei lá como quem não chamar, às vezes com um ano de idade, bebês, né? E aí você nota que, às vezes, essas crianças, elas se sentem, a impressão que dá é que são isoladas, elas não se comunicam, não interagem com as outras, com os coleguinhas, quer dizer, meio que se isolam. E isso é preocupante, né? Porque o desenvolvimento dessa criança provavelmente vai estar comprometido. Mas, por outro lado, tem algumas crianças que, mesmo indo muito cedo, elas se dão muito bem no ambiente, né? A maioria. Se socializam, apresentam uma evolução satisfatória, né? E eu acho que tudo tem que ser visto individualmente. Certo. Né? Eu acho que generalizar, eu acho que fica um pouco complicado. Essa que realmente ela está um pouquinho mais fechada e teria que ser identificado a causa disso, né, para ser sanado o mais rápido possível. Geralmente, a criança que fica o dia todo na escola, sem os pais, eu acho que bebezinho é mais fácil de acostumar mesmo. É mais fácil. Né? Mas uma criança que entra com 2 anos, 3, e aí ela é obrigada a ficar o dia todo na escola, quer dizer, o pai leva de manhã, ou a mãe vai buscar no final do dia, quer dizer, então... Quer dizer, essa situação talvez seja difícil da criança lidar com esse afastamento, porque parece que as crianças têm a noção, a impressão melhor, elas têm a impressão de que os pais não voltam mais. É verdade. Não é isso? As crianças, as pequenas, elas não têm, às vezes, nem muita a noção do tempo. E para elas, essas, por volta, vamos dizer assim, um pouquinho antes de 1 ano, por ali, o que não está no campo visual não existe. Então, quando você retira, né, o familiar de perto dela, a mãe, né, os pais, às vezes ela chora muito por conta disso, né? Então, agora, o processo de adaptação, geralmente, ele dá conta disso. Tem que ter uma certa paciência, porque muitas vezes a adaptação não é feita no primeiro dia nem na primeira semana. É um processo mesmo, ele demanda tempo. Até a criança entender que a mãe vai, mas depois ela volta, e aí ela vai ficar mais segura e vai conseguir ficar no período todo da escola, né? Essa ida à escola, geralmente, é o primeiro afastamento da família, né? Porque até então ela está dentro do ambiente familiar sempre as mesmas pessoas, no mesmo ambiente. Então, quando ela sai e não tem
aquele familiar próximo, realmente ela vai estranhar muito e vai sentir muita falta. E aí esse processo vem para amenizar esse quadro, né? E o ideal é que se insista nessas adaptações da escola, as escolas fazem esse processo, né? E a criança, ela acaba entendendo que ela vai ficar sozinha, mas que depois vem sempre o familiar buscar novamente. Vem a compensação depois do sofrimento. Sempre. Até sempre que ela vem. se habitue com todos que estão ali, né? Ela pode ter algum tipo de dificuldade, nunca apresentou determinado problema, agora ela tem uma característica que não tinha, quer dizer... Pode, mas geralmente esses processos são passageiros, né? A criança, às vezes, fica naquele período, quando ela está em casa com a mãe, ela fica mais apegada ainda com a mãe, né? Aí a mãe, geralmente, ela relata, não posso nem sair Não pode, porque a criança já se assusta. Mas se for feito um processo sério, geralmente isso não traz nenhuma sequela. Nenhum trauma. Não, nenhum trauma. Pelo contrário, a criança, ela tem que aprender, né, que às vezes essas frustrações, né, porque no fundo acaba sendo uma frustração também, né, ela quer ficar com a mãe e não pode. Isso é interessante para o crescimento da criança, né? A criança, desde cedo, a criança tem que se frustrar, né? Naquela fase ali de 4, 5 anos. Por isso que é importante não dar tudo que ela quer na hora que ela... deixar os limites, né? Estabelecer os limites e cumprir os limites. Mesmo que ela chore, mesmo que ela que ela apresente um comportamento de birra. Isso é saudável para o crescimento. O que nós temos visto muito são as crianças que não têm limite, né? E que são crianças que na adolescência costumam também não querer se submeter a esses limites. Então, é ideal que ela já passe por esse processo desde pequena. E fazem muita chantagem, né? Bastante. Bom, nesse caso, doutora Viviane, de uma criança que entra na escola com dificuldade de fala, ela vai ter que, lá, simultaneamente à escola, ela vai precisar de uma terapia. Ela vai precisar fazer... Se ela tiver um atraso, sim. Como é que a gente chama? Foniatria terapia fonoaudiológica. Foniatria seria o quê? Foniatria é uma especialidade médica que estuda a fala e linguagem também. É uma especialidade médica. E com relação à língua presa, que eu acho que é uma coisa... É muito comum isso ou não? Não, geralmente não, porque o que se atribui à língua presa não tem nada a ver com a língua presa. Ah, é? Não, geralmente o pessoal atribui a língua presa ou quando tem esse S muito exagerado para frente, a língua fica muito para frente, né? Ou quando troca R por L. Mas sempre que nós vamos fazer um exame mais detalhado, a língua presa seria o tamanho do frênulo lingual, né? E, talvez encurtado ou com uma inserção mais anteriorizada. E isso poderia trazer algum comprometimento na produção de algum som. De algum som, mas a criança falaria normal. Não, quem teria a chamada língua presa, que seria um frênulo encurtado, ela teria dificuldade para falar o som do L, né, o Lê. Então, todos os sons que precisam de elevação de ponta de língua ficariam comprometidos. Então, o L, o Urá, Eriroru, né, que é esse R fraco, às vezes o T e o D, porque eles precisam também de uma ponta mais alta. Então, esses sons seriam mais característicos de uma pessoa que tivesse comprometimento no frênulo lingual. Mas isso que a gente costuma ver das crianças, algumas trocas, ou mesmo os atrasos, mais de 90% das vezes não tem relação com o tamanho do frênulo lingual. Onde foi? Então, doutora, eu estava vendo aqui, né, que a criança pode trocar, eu achei muito engraçado, bode por pod. Na Bode escrita, por pod, sim, porque são essas trocas de sonoridade, né? Do P e B. Então, ela pode... quando isso acontece na fala, geralmente criança que tem alergias, elas estão são mais propensas a esse tipo de troca. Alergias? Sim, porque elas desencadeiam uma certa obstrução nasal,
né? E essa obstrução nasal fazem com que elas precisem respirar pela boca. Elas respirando pela boca, elas vão manter uma posição inadequada de língua, isso pode trazer uma certa flacidez da musculatura e tem essa questão auditiva associada. Nós temos uma comunicação nariz, ouvido e garganta ali, né? E se eu tenho muita secreção em nariz, eu posso ter muita secreção em ouvido também. E uma secreção em ouvido de criança, que para a gente seria quando nós estamos, por exemplo, resfriado, com uma gripe muito forte, e é que dá uma impressão que o ouvido está mais tapado, né? Parece que eu não estou ouvindo bem. Nós tiramos de letra isso. Mas a criança que está aprendendo a falar, ela perde essa referência de ter a voz durante o som. Então, tudo que é não existe, só existe F. E no PB é a mesma coisa. Ela vai ficar só com o P e não vai ficar com o B, que tem esse sonzinho na garganta. Então, todos os sons de B, eles vão virar P. Então, vai ficar banana para banana, vai ficar balde para balde, pode para bode. Então, tudo que é P, tudo que é B, vira P. E a mesma coisa acontece no D por T. No F para V, no C por Z, aliás, no Z por C, que é o contrário, né? Então, por exemplo, casa vira caça. Caça. Vou para minha cacinha. Vaca vira faca. E a gente acha tão bonitinho, né? Porque é diferente, né? Da idade, claro, é diferente, mas essas são as trocas que geralmente são persistentes na escrita. Esse tipo de troca que aparece muito. Entendi.